E está adentrando em nossos estúdios nesse momento. Chegou bem na hora, hein? O nosso colunista de segunda. Você estava ouvindo no carro? Antes de antecipar o Natal para novembro, retarda o Ano Novo para fevereiro. No Brasil só começam as coisas depois do Carnaval. É uma boa proposta, bem pensado. Daí a gente comemora o Ano Novo na terça-feira de Carnaval. Porque daí começa o ano para valer. É uma festa muito junto, né? E essa semana aqui fica meio arrastada, não fica, padre? Você diz, começa o Ano Novo dia 1º de janeiro. Só que daí até o Carnaval ninguém faz nada, porque o ano só começa depois do Carnaval. E olha que o Carnaval esse ano próximo agora vai estar mais colado com a virada aí, né? Porque vai ser em fevereiro, né? Fevereiro. O Natal, o Carnaval em fevereiro, porque esse ano foi em março, né? Esse ano foi em março. Não, foi em março e depois teve abril de novo, não foi isso? Como foi? Não teve o... teve o Carnaval teve retardado, teve aquelas coisas todas. Muito bem. Mas Brasil tudo bem, né? Brasil tudo pode, né, padre? Vai. Não fala mais nada, vamos deixar quieto. Vamos ver as manchetes primeiro, depois a gente fala. Vamos esperar que o ano... Já atrapalhou o programa inteiro no último dia do ano, tá bom? Não, vamos lá. Como foi a virada, padre? Como foi o Natal, na verdade? Graças a Deus foi bem cansativo, mas muito bem, né? Que acumula o querer estar junto com a família, com os trabalhos paroquiais e as coisas todas, mas graças a Deus foi bem. Mas o senhor passou lá em Santa Bárbara? Fiquei em Santa Bárbara na véspera, depois fui para casa da minha família, passei o Natal ceando com a família, voltei para a missa das 6:30 da manhã. Caramba. Passei o dia ali, fui almoçar com a família e voltei para a missa da noite ainda. Então ontem foi. Eu imagino quantos convites o padre tem. Tava de helicóptero ou não? Não, de carrinho mesmo. O padre deve ser convidado para muitas ceias, não é, padre? Tem que escolher, às vezes tem o convite, às vezes não tem. Esse ano teve alguns convites, né? Mas eu dou preferência, pelo menos no Natal, passar com a família. Com a comunidade a gente tem os outros dias. Sim. E graças a Deus convite não falta. Cada semana a gente está num canto diferente. Mas, graças a Deus. Muito bem. Bom. O que vamos preparar para falar sobre essa semana? Semana derradeira, né? Última semana do ano. A semana derradeira, tem uma historinha que eu achei muito interessante. E acho que nos ajuda a pensar um pouquinho, né? Deixa eu botar o farol aqui, porque senão não enxerga nada. A vista tá embaçada, não sei porquê hoje, sabe? Mas tá bom. É melhor a gente não entrar nesses méritos. Marquinhos que eu diga, né, Marquinhos? Bem fácil. Eu queria, nesse último programa nosso, nesse ano, falar sobre a capacidade empreendedora. Tudo começa com um sonho. E eu estava vendo umas coisas e vi uma historinha que eu achei muito interessante, né? Dizem que Deus resolveu fazer um passeio pela Terra. Depois de 2000 e tantos anos, ele resolveu voltar a dar uma olhada. Ele teve coragem, pai? Teve a coragem. Aí ele passou num pântano, veio com um conjunto de anjos para poder correr e ajudar. Daí ele começou a percorrer um canto ou outro do planeta e andava, né, vendo e contemplando a sua criação. Ao passar por um pântano, ele reparou com uma carroça atolada no lamaçal. Ao lado da carroça estava o carroceiro, chorando de tristeza, esbravejando, gritando e rogando a ajuda dos céus. Deus simplesmente olhou, passou e não fez nada. Andou um pouco mais por aquele mesmo pântano e de repente viu uma outra carroça, também atolada. E chamou muita atenção, porque do lado dela estava o carroceiro, de joelhos, com os joelhos na terra, orando e clamando ao Senhor que intercedesse a seu favor. Mas Deus mais uma vez passou e não fez nada. Daí, depois, lá no final, ele veio e passou por um outro lugar. E também encontrou uma outra carroça, atolada. Igualmente, viu que o homem carroceiro estava ali e, ao mesmo tempo que ele clamava a Deus, ele estava puxando a carroça com todos os seus esforços para que ele pudesse tentar tirá-la do pântano. Mas era inútil, porque o pântano era muito molhado, estava atolada e as forças dele não eram suficientes. Deus não pensou duas vezes e, num passe de mágica, ajudou aquele homem e a carroça saiu do pântano. Pois bem, chegou num outro lugar. Um dos anjos perguntou: mas Senhor, eu não entendi. Nós passamos por 3 pessoas.
O primeiro até me comoveu de ver aquele homem clamando, esbravejando, falando, e o Senhor não fez nada. O segundo, uma atitude de fé que, olha, comovia o coração, ver aquele homem piedoso, rezando, pedindo, e o Senhor também não fez nada. Mas no terceiro, o Senhor foi lá e fez alguma coisa. Por que isso, Senhor? Então o Senhor disse: o terceiro homem, ele se esforçava. Ele rezava, ele confiava, mas se esforçava. E nessa história tem uma coisa muito interessante, né? Porque a propriedade da fábula se explica como uma luva para o nosso dia a dia. Quantos de nós somos tomados, muitas vezes, por uma vontade imensa de realizar algo, mas sucumbimos no primeiro momento, atolamos nas dificuldades da vida, e quando chegamos nisso, ficamos apenas esbravejando, lamentando, ou outras vezes esperando que tudo aconteça dos céus e não fazemos nada. Por isso, nesse começo de 2023, final de 2022, eu quero fazer um convite e lançar um desafio. Se você tem ideias, realize-as. Ideias existem para serem postas em prática e não para serem engavetadas. O que na realidade acontece, na maioria das vezes, é que nossa decisão privilegia mais as dificuldades pelas quais devemos passar ou passamos do que necessariamente as nossas iniciativas. É claro, nós precisamos ter competência para prever, mas esses fatos devem servir apenas para valorizar as nossas expectativas e aprimorar nossas competências. Já disse que as ideias existem para serem postas em prática, sejam elas quais forem. A grande dificuldade para as pessoas realizarem as coisas na vida é que muitas vezes somos paralisados pelo medo das consequências daquilo que fizermos. Esses dias atrás conheci um empresário muito interessante que tinha uma filosofia muito curiosa a respeito da avaliação de riscos. Então ele falava assim para mim: padre, a gente contrata analista de risco para saber quais as possibilidades de risco. E normalmente um analista de risco, para fazer merecer a fortuna que a gente paga para ele avaliar, ele elabora todos os riscos possíveis e imagináveis. E quando a gente vem para a prática, a gente vê que 90% deles não se realiza. E essa análise de risco serve apenas para nos prevenir e não para nos impedir. Então, quando você encomenda essa análise de risco, ele me dizia, ele tem a certeza de oferecer o máximo possível para justificar os honorários poupudos que ele cobra. Então ele dizia, sabe qual a diferença básica e fundamental entre uma pessoa empreendedora e uma pessoa apenas utópica? Está na forma como cada um prevê os acontecimentos. Não é uma questão de otimismo ou pessimismo, mas é uma questão de avaliação e de assumir os seus propósitos. Então eu quero desejar a todos que em 2023 você aprenda a ser mais empreendedor e menos pessimista, mesmo diante das expectativas negativas que estão se alinhavando para o nosso país. Tenha a coragem de fazer tudo aquilo que é possível. E se você fizer bem feito, o mal-estar dos outros não vai prejudicar o seu otimismo. Então, feliz 2023 a todos. Aguenta aí, padre, que vamos conversar ainda. Essa parábola é muito boa porque tem muita gente que só espera de reza, de Deus, que Deus ajude, exatamente, mas não faz nada, só né? baseia-se na fé. Exatamente. Tem que ter, mas também... É igual diz, não, mas não é só basear na fé. A fé é importante, mas se ela não me leva à realidade concreta, não vale nada. Do céu só cai chuva, né? E olha lá. E outras coisas. Às vezes é um raio também para ajudar a queimar. Mas agora uma coisa que me prendeu nessa parábola aí.
Não tinha nenhum caminhão de reboco que faça aí, o pessoal aproveita, né? 3 carroças atoladas, Marquinhos. Um caminhão de reboco ia ganhar dinheiro pra caramba nesse lamaçal aí. Mas daí ele não entra também, né? Porque também ele atola, então não tem jeito. Um helicóptero de reboco, então. O Roquinho Forner mandou mensagem aqui e falou: bom dia, queridos. Ontem eu tive o prazer de assistir a missa com o Padre Adalto. O Roquinho foi um dos que esteve lá conosco ontem na missa às 6:30 da manhã. Olha, ele Roquinho... madrugou, ele foi pra lá de madrugada. Ele falou que amigo Padre Adalto é sem igual, tem orgulho de sua amizade. Outro também que gosta muito do senhor é o Tarcisinho Conag. Tá aqui também, maravilhoso. Padre, o Tarcisinho essa semana faz aniversário, dia 30 ele completa mais um ano de vida. No fim do ano, Tarcisinho, abraço pra você. Vai fazer 18 primaveras. Muito bem. Então, agora ele falou que agora ele tem que começar a ficar sério porque tá ficando maior de idade. Agora, né? Acho que a gente nunca pode perder o otimismo. Exatamente. Obrigado, viu, Padre, mais uma vez tá pela sua presença pra aqui. Para vocês também. E o ano que vem a gente vem para dar os pitacos do começo do ano. Já vai dar para ter alguma ideia? Ver a cara de vocês. Ver a cara de vocês depois do grande Réveillon. Com análise ou sem análise de risco? Eu acho que com análise de risco é melhor. Mas eu acho que a gente vai ter uma sessão comédia muito bonita no domingo de manhã, né? Pra gente ver. Então, depois a gente comenta alguma coisa. Você vai comemorar na virada, depois o primeiro dia de ano já vai ser um porre, né? Vai ser um porre, mas tudo bem. Mas literalmente, né? Mas vamos lá. Que Deus abençoe o povo brasileiro e todos nós. Tá bom? Um abraço. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Né? Eu tive a oportunidade quinta-feira de estar aí no programa Me Chama. Sim. Conheci a Yasmin, que eu só conhecia de vocês falarem dela, que fica lá no quartinho escondida. No suíte. No suíte. Falei que quando eu saio feio aqui, a culpa é dela. Ela que põe errado a imagem da teto. Exatamente. Nesse momento, corta pro padre, Yasmin. Olha lá, tá vendo? Vai cortar pro padre. Olha lá, deixa eu me arrumar aqui. Serve pra pentear cabelo, hoje tá bonitinho. Mas tá bom, então. Dá um abraço a todos e, se Deus quiser, 2023 nos espera com muitas expectativas e com certeza, né, possibilidades de mudanças várias, né? Então é começar a preparar, encaixotar coisa já, porque vem mudança por aí. Qual é a palavra de 2023? Esperança, fé ou milagre? Olha, eu acho que esperança e fé nunca podem faltar, né? Milagre, talvez. Mudanças, com certeza. E mudança é bom a gente lembrar. Para melhor ou para pior, são mudanças. O que a gente tem é que aprender a se levantar sempre e poder se reerguer dentro das inúmeras possibilidades que a vida apresenta. Muito bem. Tá bom? Viu? Vai ter que rezar e fazer, igual o terceiro carroceiro. Não é ficar lá só... O próximo ano rezando e fazendo, tentando fazer, né, Marquinhos? Que nem o padre falou, milagres talvez, né? Mas sem fé e sem coragem acho que fica difícil, né? Também. Mas se fosse o Marquinhos, a carroça sairia fácil. Porque era só ele tirar os engradados de cerveja da carroça, ficava levinho para puxar. Eu achei que você ia falar que ele já tá acostumado a puxar a carroça. Não, mas a carroça já tava vazia já. Já tava vazia, porque já tava voltando para cá. Já tava para carregar. Já estaria bebendo e lá se lamentando, brigando. Isso aí, tá obrigado, bom, então. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.